Olá, muito prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Despertar. O programa Despertar é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui da cidade de Bauru. E nós estamos no centro da cidade, a rua 7 de setembro, 8h30. E o nosso programa chega até você através da nossa parceira TV Prevê. Hoje estamos recebendo mais uma vez para o nosso terceira e última parte do tema Agente Transformador, Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo a mais uma edição do Despertar. Muito obrigado. Nós encerramos o programa anterior falando um pouco sobre desastres, epidemias, estas situações. Eu só peço para você fazer uma pequena recapitulação, até faço a mesma pergunta que eu te fiz naquela época, naquele momento do encerramento do programa. Isso é castigo de Deus, Sidney, para aquelas pessoas que não entram na linha? Dores, desastres, epidemias não podem ser considerados castigos divinos. Deus não castiga, Deus educa. Aquilo que aparentemente para o sofredor é um castigo, nada mais é do que o reflexo daquilo que ele fez nesta vida ou em vida anterior, uma semeadura infeliz, e agora ele é obrigado a colher aquilo que ele plantou. Sidney, no programa anterior também você citou a questão do bumerangue, né? Você sempre fala disso. Se eu jogo um bumerangue com coisas boas, quando ele voltar ele vai me trazer coisas boas também. As coisas más também têm a mesma situação. Existe um padrão para a velocidade da ida e da volta desse bumerangue, independentemente se está com coisa boa ou ruim? Olha, Theo, eu tenho visto casos como um que Richard Simonetti descreveu uma vez. Ele falou a respeito de um motorista de táxi que foi assaltado na madrugada e o assaltante matou a queima-roupa e ele morreu tossindo, cuspindo sangue, e o humilhante levou uma miséria de um dinheiro, a férias de um dia, e acabou com um pai de família. O tempo passou, o crime não foi solucionado, e naquela vida ainda, aquele que havia matado um motorista de táxi começou a apresentar uma pequena tosse. Depois a coisa foi apertando. Foi ao médico e infelizmente constatou que ele estava com câncer nos pulmões. E ele faleceu tempos mais tarde, cuspindo, afogado por meio do sangue que estava surgindo ali nos seus pulmões, da mesma forma que a sua vítima havia morrido. Então é um dos poucos casos que eu conheço, Theo, em que a semeadura, a colheita vem muito rápida. Então eu conheço um outro caso aí. Tipo uma plantação de alface, que a alface você planta, ele dá já rapidinho para você poder consumir, né? Bom, tem coisa que demora mais, né? Eu não sabia que o alface tinha assim um retorno rápido. Mas eu conheço um outro caso de um indivíduo que fez mal para sua esposa, separou-se dela, fez mal para sua filha, com menos de um aninho ela já não tinha pai em casa. Olha, Theo, não se passaram alguns meses, esse rapaz estava desempregado, estava sem condições para desenvolver, para ganhar a própria vida. E aí acontece aquilo que minha avó falava, né? O castigo veio a cavalo. Veio a cavalo. Não que a gente desejasse isso para ele, mas como nós já falamos anteriormente, a vida é uma constante semeadura. O mal que você faz, ele fica guardado ali. É como se fosse uma ferida que se implanta imediatamente na sua alma. E o bem também, porque aquele que faz o bem vai começando a limpar as feridas anteriores. Os pontinhos, né? E você até brincou uma vez, quando eu falei sobre o assunto, dizendo que nós precisaríamos encontrar um alvejante para esses pontos escuros da nossa alma. Qual que é o alvejante, Theo? É o bem. O bem.
quando você, não obstante ter se comprometido nesta vida ou numa vida ou vidas anteriores, e você veio já para esta vida para sofrer muito, isto é, sua alma está cheia de pontos escuros que vão se converter em doenças, em dores, atração para um acidente ou uma epidemia, porque você viu que na última epidemia muitas pessoas passaram incólumes. Algumas até adquiriram o vírus e sararam e outras não. Qual a diferença? Deus faz diferença entre uma pessoa e outra? Não. É porque a partir do momento que eu passo a fazer o bem, eu começo a criar defesas em meu organismo. Eu deixo de ser vulnerável a muitos problemas na vida. É como se eu encontrasse uma fórmula, Theo, aquele alvejante que você, por brincadeira, falou para mim. O bem que eu faço, o esforço que eu desenvolvo, o meu esforço em aprender mais, em estender a mão ao meu colega de trabalho, ou ser útil à sociedade, esse bem é o alvejante a que você se referiu. Ele vai, de uma certa forma, diluindo os pontos escuros da nossa alma. E todos nós temos acesso a esse alvejante. Todos nós temos acesso. O bem está à nossa disposição. É que o mal é mais fácil, Theo. O mal está ali na prateleira, mas está embaixo, né? O alvejante está lá em cima. Aliás, naquele caso que eu contei num programa anterior, em que o avô de André Luiz iria ter que passar por várias situações difíceis para poder resgatar os males que ele tinha feito na vida anterior, e a mentora espiritual até faz um comentário, o mal é mais fácil, no instantinho você já faz e se compromete. Agora, para o bem você tem que trabalhar, tem que ter paciência, tem que ter empatia, tem que ter generosidade, tem que abrir mão de algumas coisas suas em favor do semelhante. O bem demora um pouco para você fazer. Agora, o mal, no instantinho você faz e já se compromete. É complicado. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, o primeiro apoio cultural do programa de hoje. Daqui a pouco voltaremos com o segundo bloco dessa terceira e última série do Agente Transformador de Sidney Fernandes. Não saia daí, a gente volta já já. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Despertar de hoje, na terceira parte dessa nossa sequência de programas Agente Transformador. Sidney, em um outro programa você falou aí um poema, mas eu lembro que você comentou que parece que nos hospitais existe também um poema que traz uma mensagem. Sim, eu trouxe para vocês um poema que é encontrado normalmente nas paredes dos hospitais. Paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que nas igrejas. Já
nos hospitais, os hospitais já viram despedidas e beijos mais sinceros que em aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico ser salvo por um médico gay. É no hospital que a médica Patricinha salva a vida de um mendigo. É no hospital, na UTI, que você vê um judeu cuidando de um racista. Um paciente policial e o outro presidiário na mesma enfermaria, os dois recebendo os mesmos cuidados. Um paciente rico na fila de transplante hepático, pronto para receber o órgão de um doador pobre. É no hospital, são nessas horas, em que o hospital, as dores, tocam nas feridas das pessoas que o universo faz com que elas se cruzem num propósito divino. Nessa comunhão de destinos que nos damos conta, nessa comunhão de destinos, é que nós nos damos conta, Theo, de que sozinhos não somos ninguém. Ô Sidney, num programa anterior também, você eu te perguntei, né, se as dores são aviso de Deus. Num hipotético pensamento, o que será que Deus estaria dizendo naquele momento que chega em algumas dessas situações que passaram? Porque, pelo que a gente viu, é no hospital que a pessoa cai em si e vê que o bicho pegou. É onde já está entrando a espora na hora da doma, né? Infelizmente, há pessoas que somente vão se sensibilizar para o caminho correto, porque nós vimos nesse poema que eu trouxe para você, nós vimos o preconceito em relação ao homossexual. Nós vimos que algumas pessoas que ficam brigando e fazendo conta de detalhes, uma querendo tomar as coisas da outra, e de repente, diante da doença, vê que há possibilidade concreta de um perder o contato com o outro. E aí que caem as máscaras e as pessoas passam a dar valor para as coisas essenciais da vida. É isso que eu ia te perguntar agora. Por que você acha que acontece? Tem um cara que eu não gosto dele, não vou com a cara, não quero conversar, troco de calçada, mas se caso ele ficar doente ou se infelizmente ele chegar a desencarnar, eu vou lá no velório, eu me compadeço, eu revejo as situações. Por que só nessa hora que acontece isso? É que nem você falou, né? Parece que só nos 44 do segundo. Porque, infelizmente, Deus nos oferece um caminho mais tranquilo. Ele convida-nos pelo amor. Meu filho, faça o bem, seja paciente, seja honesto, cuide bem do seu filho, seja leal com a sua esposa, passe a trabalhar, fazer o melhor possível no seu trabalho. Então, Deus nos faz esses convites que são doces convites. Tranquilos, né? Tranquilos. Agora, você no intervalo até citou, às vezes a criança pequena ainda já dá trabalho na escola. Isto é, ela não está atendendo aos convites do bem que Deus está lhe fazendo. Pela tranquilidade. Agora, quando o indivíduo empaca, vou usar essa terminologia, quando não sai do lugar, aí começam a vir alguns meios de convencimento que não são muito agradáveis. Por isso que aí o indivíduo fala, porque eu fiz mal para aquela criatura, Deus está me castigando. Deus não fica olhando para cada um de nós, é claro que ele sabe de tudo a nosso respeito, mas ele não fica fiscalizando qual vai ser a dor que eu vou ter para que eu desperte para o bem, para que eu retifique o meu passado errado. Não, eu é que jogo a má semente e acabo colhendo espinhos, dores. Então, nessas várias situações que eu citei do hospital, Theo, eu falo a respeito
de pessoas, como você disse, que não se dão bem, e lá no hospital cai a ficha. Putz, nós brigamos por coisa boba, e agora ele pode partir, ele pode morrer. Ou ao contrário, eu estou morrendo aqui, eu preciso pedir perdão para o fulano. Isto é, na hora, como diria meu pai, de a onça beber água, quando as coisas todas do mundo perdem a sua importância, só fica a essência. Richard costumava dizer que na dor e na velhice, elas seriam enfermeiras da alma, que acabam as ilusões humanas. Quando o indivíduo é muito preocupado com a beleza, com isso, com aquilo, conforme vai passando o tempo, se bate uma doença, chega a velhice, isso tudo deixa de ter importância para a vida. Você acha que naquele momento parece que tem uma chavinha no nosso perispírito em algum lugar que vira e fala, você não estava enxergando direito, ó, olha direito agora? Parece que é mesmo assim, essa metáfora é muito boa. Então aquela menina, a Patricinha, que nunca olhou para um mendigo e agora está salvando a vida dele no hospital. Ou então o indivíduo que a vida inteira falou mal dos homossexuais, ele, de repente, ele é salvo por um homossexual, por um médico gay. E ele, quando fica sabendo disso, ele se emociona e fala, graças a Deus que esse médico... Ah, mas você não falava tão mal do homossexual? Pois é, eu me arrependo porque ele que está salvando a minha vida agora. Uma pessoa racista ser salva por um médico negro ou vice-versa, né? Pois é, o indivíduo que a vida inteira não gostava de judeu, não gostava de negro. E aí você vê que um indivíduo que era preconceituoso é salvo por um médico. Uma vez eu estava viajando com um médico negro, eu estava indo do Rio de Janeiro para Salvador. Mas um médico de uma competência extraordinária, um médico negro oncologista, que as palavras dele ficaram para mim para o resto da vida. Isto é, eu nunca tive qualquer preconceito e permiti que ele sentasse ao meu lado e me desse lições que ficaram para o resto da vida. Ou então, você que tem preconceito em relação ao policial, de repente você está ao lado dele, um policial e um presidiário estão tendo os mesmos cuidados. Isto é, provando que Deus não tem escolhas. Não tem escolhas. Nós vamos receber aquilo que nós semeamos. E muitas vezes também, né, Sidney, você falando sobre isso daí, se a pessoa não tem uma alimentação muito legal e começa a entupir suas veias, um próprio cano de alguma coisa na nossa casa, com um acúmulo de algumas coisas, para limpar aquilo, para desentupir aquilo, a coisa tem que ser um pouco mais radical, né? Tem que ter uma cirurgia, tem que entrar ali alguma coisa para desentupir, né? E os médicos da atualidade, você não vê mais nenhum congresso de cardiologia que não esteja citando a espiritualização como sendo esse elemento que vai limpar as nossas artérias. A partir do momento que o indivíduo passa a levar a sério a sua religião, passa a pensar em Deus, passa a ser mais paciente, mais tolerante, mais generoso, ele começa a limpar as suas artérias. E lembrando que isso é de graça, né, Sidney? Essa espiritualização é uma coisa grátis, né? A gente vai fazer mais um intervalo, vamos para mais um apoio cultural e voltaremos já já com o último bloco do nosso programa de hoje, fazendo uma pergunta para o Sidney, ainda referente à dor. Não saia daí, a gente volta já já para o terceiro e último bloco do Despertar de hoje.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Despertar de hoje. Sidney, só que antes dessa última pergunta que eu citei, que é um pouco ainda referente à dor, aquela questão do bumerangue, né, quando eu perguntei para você se ele volta logo ou não, independentemente seja bom ou seja ruim, você falou da questão mais rápida, né? E da questão mais longa? Há pessoas que chegam no plano espiritual carregadas de pontos escuros, mas paralelamente a isso, ele também fez o bem. Então, de uma certa forma, Theo, ele é assim, vamos dizer, meio misto, né? Ele é meio bom e meio mal. Yin Yang. Chegando ao plano espiritual, há, às vezes, condições para ele retornar para uma próxima vida com um certo adiamento das consequências que ele armazenou numa vida anterior. O que é isso? É uma chance a mais, uma oportunidade a mais que Deus nos dá. Do jogo. Eu me lembro de um filme que assisti na minha infância, em que o indivíduo era irascível, tratava mal a esposa, era desonesto nos seus negócios. Uma ocasião, ele desceu do seu prédio para comprar alguma coisa ali na loja de emergência que tinha ali embaixo, e eis que a loja estava sendo assaltada. E o cara estava com um revólver ali, e além de pegar o dinheiro do lojista, aí apontou a arma para ele e falou: me dá o que você tem aí também, né? E o cara era assim meio estabanado, falou: meu Deus do céu, só faltava isso para mim. E o cara mete num tiro aqui na testa. Eita! Esse tiro pegou uma parte dura dele e ele não morreu, mas mexeu completamente com uma parte cerebral. Ele ficou sem falar, não conseguia mais movimentar-se, não conseguia andar direito mais. Vai para um hospital, ele encontra lá um fisicultor negro e ele a princípio começa a fazer pouco caso do rapaz. Bom, para encurtar a conversa, aquele tiro foi a salvação da vida dele, porque ele teve que aprender a falar, reaprender a andar. E a criança, o filho dele, que ele tratava mal, foi um dos pontos fundamentais para que ele se reabilitasse. Então, Theo, às vezes nós precisamos levar um tiro na testa, não literalmente, mas precisamos passar por uma situação muito séria na vida para voltarmos a trilhar o caminho correto. Este homem teve uma segunda chance. Falou: olha, como se dissessem para ele: até agora você não agradou nada. A partir de agora, você pode ter uma nova vida. E ele teve. Ele aproveitou a vida. Tornou-se um marido fiel, um pai amoroso e um profissional que passou a ter consideração com os seus funcionários. Precisou levar um tiro na testa para mudar a sua vida. Ora, no plano espiritual, pode acontecer isso. Nós recebermos uma nova oportunidade de vida diferente daquela que estava programada para nós. Agora, será que eu vou aproveitar a oportunidade, uma segunda chance que Deus está me dando? E às vezes, Theo, a gente tem até uma lembrançazinha, a gente até ameaça uma derrapagem, voltar aos maus hábitos antigos, e veio o condicionamento e fala assim: olha, se você ingressar por este lado de novo, pode acontecer isso. É o condicionamento. Se o espírito... Com o animal acontece muito isso. Ele se condiciona. Ele sabe que se ele não obedecer ao cavaleiro, ele pode sofrer dor. Então o condicionamento vai impedir que ele volte a ser rebelde. Há algumas pessoas que reencarnam
com esse condicionamento. Olha, eu tenho a intuição de que se eu fizer isso, vai acontecer isso aqui. Então eu vou retomar a minha linha. Então voltamos à sua pergunta. Pode demorar às vezes o efeito? Pode. Se o indivíduo merece uma segunda chance, Deus oferece essa segunda chance. Se ele aproveita, tudo bem. Se não aproveita, voltamos à escala anterior, em que o indivíduo fez o mal e agora vai ter que arcar em sua plenitude com as consequências do seu gesto infeliz de uma outra vida. É tipo o cara num show de calouros, ele cantou mal a primeira música, mas teve a oportunidade de cantar outra, né? Falou, filho, aí agora na outra ele vai repensar muito bem o que ele vai cantar para ver se agrada, né? É por aí. Ô Sidney, para encerrar aqui, essa questão da dor que ainda pega um pouco, a pessoa tá lá em casa ouvindo a gente falar, mas vocês falando tal é fácil, mas a pessoa tá tranquila. Nós não devemos aguardar a dor para se tornar a pessoa melhor, né? Olha, se a gente fosse um pouco esperto, a gente nem teria permitido que a dor fosse necessária, que ela aparecesse. Mas, infelizmente, nós não somos muito espertos. Nós derivamos para o mal, para o egoísmo. Achamos que não vai acontecer nada, não vai dar nada, como dizem os jovens, mas mais cedo ou mais tarde, nós teremos que responder pelos nossos atos. E se a gente for assim, um pouco esperto mesmo, a partir de agora, desta vida, não vamos aguardar a dor da ameaça real, da perda definitiva, para a gente criar juízo. Não vamos nos esperar a dor para nos transformarmos em agentes transformadores. É através da nossa boa vontade que nós seremos boas criaturas, que nós vamos começar a construir um homem novo. A partir daí, seremos exemplos que vão se multiplicar para o nosso ambiente ser melhor, para que a família seja melhor e o mundo seja melhor. Nós devemos nos transformar em espelhos do bem, que vão ser imitados, espelhos que vão ser imitados por outras pessoas. Podemos e devemos influenciar para o bem o mundo que nos cerca. Sejamos agentes transformadores. Obrigado pela sua presença em mais uma edição do nosso programa, Sidney. E aí, na próxima semana estaremos de volta para mais uma edição do programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade. Até lá!